Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso assunto, né? Nosso assunto da unidade, que diz respeito, né, às raízes históricas, né, da formação do Poder Judiciário, né? Entenda-se Poder Judiciário essa é a função de julgar dentro do Estado, né? E particularmente dentro do Estado moderno, né? Lembrando que, né, na conversa passada, né, eu fiz uma breve retrospectiva da construção do Estado moderno, do Estado da modernidade, né, que é essa nova organização política que toma conta das nossas vidas, e a função de julgar, essa que nós chamamos de poder judiciário, ela foi sendo desenvolvida ou ela foi sendo formatada na própria construção do Estado moderno, como eu mostrei para vocês no vídeo passado. Por quê? Porque a função de julgar, a função de resolver conflitos, ela é inerente das próprias sociedades humanas. É inerente das próprias sociedades humanas. Não se sabe ao certo o motivo, a razão por que o homem se junta em sociedade. Ou seja, porque nós nos unimos, porque que nós nos juntamos. Isso é uma velha discussão dentro da filosofia, né? O homem, enquanto ser racional, sempre tentou entender, compreender por que nós nos unimos aos outros e formamos sociedades humanas. Por exemplo, para Platão 5 séculos antes de Cristo, ele partia de uma premissa de que o homem, no seu estado de natureza, ele é vil, egoísta, ele não tolera o outro homem, Mas pelo fato de ser um ser racional, né, ou pelo fato de compreender que nós nos juntando em sociedade, né, trazendo o outro para próximo, né, nos aglomerando, nós nos protegemos melhor, né, há uma capacidade de proteção melhor. Nós acabamos, inclusive, nos provendo, né, melhor, ou seja, a junção de esforços, nós plantamos e acabamos nos sustentando de uma maneira melhor. Nós moramos melhor porque nos ajudamos a construir casas, lugares para se esconder, para se abrigar. Então, Platão dizia que o homem, em que pese, né, ser mau, egoísta e naturalmente, ou seja, no seu estado de natureza, o homem não tolerar o outro homem, fato é que a racionalidade humana, o fato do homem ser um ser racional, ele se junta com os outros por uma questão de conveniência. Uma questão de conveniência, né? Uma questão de inteligência, de racionalidade. Mas na nossa essência, nosso estado de natureza, o homem é vil, egoísta, não tolera o próprio homem. E nessa linha, né, a partir dessa premissa filosófica, nós temos outros pensadores, se desenvolveram vários outros pensadores e várias outras teorias. Dá exemplo, Santo Agostinho, né, acompanhou esse pensamento do Platão. Maquiavel, Nicolau Maquiavel, também é na mesma linha do Platão. Nietzsche, né, Foucault. Ou seja, nós tivemos vários outros pensadores que partem dessa premissa. Mas, por outro lado, nós temos também um filósofo clássico, que é o Aristóteles, séculos IV a.C., inclusive Aristóteles, discípulo do Platão, da escola clássica grega. O Aristóteles pensava diferente do Platão. Ele já dizia que não, que o homem, no seu estado de natureza, é um ser sociável, independentemente de uma questão de conveniência, de racionalidade, de razão. O homem procura o seu semelhante por uma questão de fraternidade, né? Por uma questão de acolhimento. Então, naturalmente, o homem se junta em sociedade. E aí vem aquela famosa expressão do Platão que o homem é um animal político, é um ser político por essência. Então, diferentemente de Platão, Aristóteles dizia que o homem é um animal político, que no estado de natureza o homem naturalmente procura o outro homem para se juntar. Mas é certo, independentemente, né, e nessa linha, inclusive, do Aristóteles, tivemos também, partindo dessa premissa, nascem várias correntes de pensamento. Exemplo, Tomás de Aquino, né, que nessa linha do Aristóteles, John Locke,
é Jean-Jacques Rousseau, e temos vários outros pensadores que partem dessa premissa do homem de ser um animal, um animal político. Mas, independentemente, né, de entrar nessa discussão, quem tem razão, né, Platão ou Aristóteles, nós não vamos entrar nessa discussão, e cada um de nós pode chegar a uma conclusão, pode acompanhar um desses pensadores, mas, independente disso, o certo é que o homem se junta em sociedade. Isso é resolvido. E, inclusive, é uma das premissas, é uma das razões por que o homem sobreviveu, o homem se manteve, né, dominando o mundo e os outros animais. Não é só a questão da racionalidade humana, mas o fato do homem se juntar em sociedade, de se unir aos outros homens, com a conjugação de forças para uma questão de sobrevivência, inclusive para a questão de domínio de tudo que há sobre a Terra e inclusive do planeta Terra. Isso é certo. E certo que nós nos juntamos em sociedade. Pois bem, o que diz a antropologia do direito? A antropologia do direito diz o seguinte, que o homem, desde as sociedades mais primitivas, quer sejam sociedades nômades, né? Como o homem foi nômade até quase 20 mil anos atrás, nós éramos nômades, as sociedades humanas. O que era sociedades sedentárias, diz que 20, 15 mil anos para cá, nós resolvemos nos fixar na Terra, nos tornarmos sedentários. O certo é que qualquer sociedade humana, sendo nômade, qualquer sociedade humana sendo sedentária, ela basicamente se assenta, né, sobre três formas de organização, E nós chamamos isso de direito. Primeiro, toda sociedade humana prescreve normas de comportamento, né? Prescreve normas. O que é a prescrição de normas? É dizer, norma, ela inclusive a própria ideia de norma, que vem de nomos, é uma prescrição de um comportamento futuro. É dizer o seguinte, como o indivíduo deve se comportar naquele meio social para continuar vivendo e colhendo as vantagens de viver naquele meio social, direitos, e também quais são as suas obrigações, os seus deveres para com os seus iguais naquele meio social. Então, toda a sociedade humana sempre prescreveu normas, sempre teve um quadro normativo, ou seja, prescrições de normas, né? Que é o que pode fazer, o que não pode fazer, as consequências daquilo que se faz e tal. Então, toda a sociedade humana sempre teve um mecanismo, uma fonte de prescrição de norma. Quem deve ser, né, fazer o que é a consequência e tal. Segundo, toda a sociedade humana, desde as mais primitivas, sempre tiveram mecanismos próprios de resolução. Toda a sociedade humana sempre tem mecanismos próprios de resolução. Se aconteceu um mal, né, se alguém te fez um mal, quem você deve procurar, de que forma você deve procurar, como você deve proceder, ou seja, uma espécie de um procedimento, um processo. Mecanismo formal mesmo de resolução. Todas as sociedades humanas tiveram isso. E terceiro, todas as sociedades humanas visando justamente acompanhar, dar eficácia, né? Atender às normas prescritas, de um lado, e do outro lado, resolver os conflitos internos, interpessoais e intersubjetivos, todas as sociedades humanas sempre teve uma autoridade. E essa autoridade era demandada pelas sociedades humanas, pelos indivíduos, para justamente resolver os conflitos, numa espécie de triangularização. Então, se A fez mal para B, antes, né, desse regramento, né, social, B tinha todo o direito de ir lá e tirar satisfação com A. Era vingança privada. Só que o homem, quando viveu em sociedade e acabou com a sua racionalidade, para evitar, inclusive, o próprio extermínio daquele grupo social, resolveram eleger uma autoridade. E a famosa assertiva de que a autoridade substitui as partes da função de fazer a justiça. Então, agora, ao invés de ir lá tirar satisfação e retribuir o mal que B fez, procura uma autoridade, a autoridade se substitui a A e vai tirar satisfação com B. É a famosa triangularização. Então, repetindo, todas as sociedades humanas, desde as mais primitivas, sempre tiveram prescrição de normas, o que deve fazer, o que é correto, o que é certo, o que não é errado, as consequências, sempre prescrição de normas. Sempre tiveram mecanismos de resolução de conflito,
quem que eu vou procurar, o que eu devo fazer, como é que eu faço para resolver esse conflito. E terceiro, sempre a presença de uma autoridade superior para fazer valer as normas prescritas e para dar uma solução àqueles casos concretos, conflito entre os indivíduos. Por isso que dentro da antropologia do direito, nós chamamos que esse fenômeno, né, esses três elementos postos, que efetivamente caracterizam o fenômeno do direito dentro das sociedades humanas. O fenômeno do direito. E isso eu transfiro para os tempos atuais. Os tempos atuais também, né? Também nós temos prescrições, normas, prescrições normativas, que agora quem faz isso é o parlamento, os representantes eleitos do povo, são eles que elegem, né, os comportamentos reprováveis e dizem as consequências desses comportamentos reprováveis. Nós temos um procedimento, quem deve pedir, como deve pedir, códigos de processo, tribunais, juízes, estruturas formais para isso, para resolver conflitos, espaços físicos, e teremos autoridades, né, que dizem o direito, né? Autoridades que se pautam pelas normas para resolver conflitos. E essas autoridades, hoje nós chamamos essa autoridade de juízes, que é o nosso representante do poder judiciário. Pois bem, dito isso, né, o judiciário agora, né, essa função de dizer o direito, né, basicamente, né, assentados nesses três pressupostos, essa função, já disse no vídeo anterior, ela foi a última função a se desligar, foi a última função a sair da égide, do controle da monarquia absoluta, do monarca. Porque nós lembrando, né, nós, no vídeo anterior, nós tínhamos dito que o Estado moderno nasce de uma forma monárquica, de uma monarquia absoluta, onde concentra, e isso foi deliberado pela burguesia, que ajudou a construir esse Estado moderno, aonde o monarca tinha um poder absoluto, podia fazer, né, qualquer coisa, dispor de tudo e de todos, em nome de uma segurança, de uma ordem, segurança jurídica de uma ordem, porque era bom para os negócios, né? Para aquela burguesia que estava ganhando dinheiro e ascendendo, né? E concentrava nas mãos desse monarca a função executiva, a função legislativa de dizer leis para as pessoas e a função de resolver os problemas, de julgar as pessoas, que é a função judiciária. Esse monarca, esse líder, essa autoridade perde, né? Isso com o exemplo que aconteceu na Inglaterra, né? Com o impeachment do rei na Inglaterra, ele perde a função de legislar e agora quem legisla é o parlamento. É o parlamento que vai dar leis às cidades, como diziam os gregos, né? Dar leis às cidades, ou seja, a função de legislar, a partir da gloriosa Revolução Inglesa de 1688, o parlamento, o rei continua executivo, o parlamento agora ele volta, né, com uma função de legislar e na mesmo grau de hierarquia do executivo, inclusive controlando e regulando o executivo, o rei, inclusive até julgando e promovendo a deposição do rei. E lá no final, né, no final da Idade Moderna, a última função que é tirada das mãos do monarca é a função de julgar. De julgar. Como eu disse para vocês também no vídeo anterior, o rei, que tinha a função executiva, não mais a função legislativa, que agora era do parlamento, esse rei, ele continuava julgando. E ele tinha o poder, né, do julgamento. É óbvio que ele não julgava, não tinha condições de julgar todos os casos. E aí ele fazia o que? Passava esse poder para uma terceira pessoa. Ele vendia. Né? Os nobres, quem tinham dinheiro, os burgueses, compravam do rei a função julgadora e o rei vendia os títulos de juízes e magistrados de desembargadores. Eram pagos. Né? As pessoas compravam e se tornavam um juiz daquela determinada região. Então, mas essa função era ligada à função do rei. Também aqui no Brasil, também para ilustrar, em 1808, quando chegou Dom João VI aqui, ou seja, a Revolução Francesa foi em 1789, ou seja, 10 anos ainda depois da Revolução Francesa, o Dom João VI chegou aqui e também vendia títulos de juízes e desembargadores pelo interior aqui do Brasil. Então, para vocês verem como estava muito atrelada a função de julgar, essa função à pessoa do rei. E com a Revolução Francesa, o modelo da Revolução Francesa nos permitiu entender que a função de julgar tem que ser independente do rei. Tem que tirar das mãos do rei. Essa função de julgar tem que ser imparcial, passado por um órgão, uma pessoa, alguém que seja técnico, tenha competência, capacidade para
para julgar. Ou seja, a última função de Estado que nós chamamos de poder a sair das mãos da monarquia foi justamente, a partir com o exemplo da Revolução Francesa, foi justamente o poder judiciário. E aí o poder judiciário foi se estruturando como um poder de Estado, junto com o executivo, representado pela monarquia, o rei ou o presidente, sistema presidencialista, junto com o parlamento, que são os deputados e senadores, a função de julgar virou também, ganhou status de poder. E isso deve-se muito à teoria do Montesquieu, do Barão de Montesquieu, né? Montesquieu que nos trouxe, trouxe para a modernidade o discurso, a teoria da tripartição de poderes, né? Essa divisão de funções, e é graças a Montesquieu que ele empoderou o Poder Judiciário, trouxe o Poder Judiciário no mesmo nível de empoderamento do Executivo e do Legislativo, dizendo que esses três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, eles devem ter a mesma hierarquia, um não deve se sobrepor ao outro, e tem que conviver eles em harmonia, um regulando o outro. Essa foi o grande ensinamento na teoria da tripartição de poderes do Montesquieu. Mas essa tripartição de poderes não é dele. Lá atrás, Aristóteles, já no livro dele, Politica, né, que quer dizer a arte de bem administrar as cidades, Aristóteles já pregava, 4 séculos antes de Cristo, uma divisão de funções. Ele defendia que não poderia ser acumulada na mão de uma única pessoa a função executiva, legislativa e judiciária. Inclusive, ele escrevia que o rei tem que, né, o monarca tem que abrir mão da função de julgar, porque desagrada muito você condenar os outros e tal. Então, politicamente, não era uma função que tinha que ser, né, tirada da mão do monarca, porque o monarca tinha que ser querido, tinha que ser amado pelo seu povo. E a partir do momento que você condena alguém, você acaba causando mal. Então, Aristóteles já defendia que essa função de julgar tinha que ser tirada da mão do monarca. E aí veio, né, em plena modernidade, era moderna, contribuindo para essa tripartição de poderes, e aí alçando já o judiciário numa categoria de poder, o Montesquieu, o famoso sistema de freios e contrapesos do Montesquieu. Né? As três funções que ele designou de poderes, poder executivo, legislativo, e agora um novo poder, a partir da Revolução Francesa, né? Um novo poder de Estado que ele chamou de judiciário, e essas três funções nesses sistemas de freios e contrapesos, não se sobrepondo uma à outra, mas uma respeitando a outra e uma controlando a outra, esses sistemas de freios e contrapeso. Isso serviu logo de início como fundamento, argumento, para empoderar o judiciário, quer dizer, para alçar o judiciário na condição de poder dentro do Estado moderno, de poder dentro do Estado moderno. E o poder com uma ideia desvinculada à política. Um poder que estava desvinculado do rei, ou do monarca, ou do presidente, que é um ser político, porque se relaciona com o povo, desvinculado dos deputados, senadores, dos parlamentares que eram eleitos pelo povo, né, que não podiam desagradar o povo, e o poder judiciário com o poder de julgar, de fazer a maldade. Né? Porque quando você vai julgar, decidir, você agrada a um, mas desagrada a outro. Ou não agrada ninguém. Né? Ninguém fica satisfeito com a decisão. Né? Ou porque aquele que pediu queria mais do que foi decidido, e aquele que perdeu e foi condenado acha uma injustiça. Né? Então, pode desagradar os dois. Efetivamente, pode haver um desagrado dos dois. Então, não é uma função dentro do Estado, uma função muito, como é que eu posso dizer, uma função muito simpática. E aí começaram, né, a ideia de que o judiciário tem que ser o quê? O poder de julgar, de dizer o direito, tem que ser um poder altamente técnico, desvinculado de sentimentos políticos, ou desvinculado da política. Então, a partir dessa tripartição de poderes de Montesquieu, que dá origem e sustentação para alçar a função de julgar a categoria de poder, o judiciário começa, devagarzinho, dentro das máquinas, das entranhas do Estado moderno, a efetivamente se empoderar e se fazer valer sobre os demais poderes. E eu vou citar, dentro desse caminho, desse percurso na construção desse poder judiciário que nós temos hoje, um poder judiciário respeitado, um poder judiciário realmente que determina, né? E o parlamento, muitas vezes, tem que cumprir a decisão do poder judiciário, o executivo também tem que cumprir.
Nesse percurso, nós temos dois grandes fatos que ajudaram esse empoderamento do judiciário. Um primeiro aconteceu em 1803, lá nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte norte-americana, em 1803. Foi o famoso caso Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. O que é esse caso? Não vou adentrar, porque nem cabe aqui a gente está esmiuçando, mas tratou-se de uma discussão sobre de uma validade de uma lei em face do texto constitucional, de uma nomeação de um servidor público feito pelo presidente que estava saindo, que estava acabando de sair. E aí houve uma edição, né, por parte do parlamento de uma lei promovendo chancelando essa promoção desse servidor público. Em síntese é isso, né? Quem quiser depois pesquisa bem direitinho lá o Marbury versus Madison, onde vai ter realmente o contexto fático muito melhor explicado. Mas o que interessa do Marbury versus Madison, que foi a primeira vez onde a Suprema Corte norte-americana disse o seguinte, que uma lei poderia ser anulada ou tornada inválida em face do texto constitucional da Constituição. O que isso quer dizer? Quer dizer que o órgão máximo do Poder Judiciário americano, a Suprema Corte, ela estava invalidando um ato de um outro poder, que é o Poder Legislativo, dizendo que não valia sob qual fundamento, e que aquilo estava contrário à Constituição americana. Ou seja, era a Suprema Corte norte-americana trazendo para si a função, a missão de fazer a guarda da Constituição. A guarda dos termos e a eficácia da Constituição. Porque antes quem fazia isso, a guarda, dizia se era legal ou inconstitucional, fazia esse juízo de valor, esse juízo, era feito pelo Executivo ou pelo Legislativo. Né? Isso naquela época, no ambiente da Europa e nos Estados Unidos. Essa decisão, em 1803, do Marbury versus Madison, fez com que o judiciário realmente se empoderasse dessa função judicial. Aonde o judiciário, agora, ele diz para o legislativo que aquela lei que ele fez não vale, né? Não tem validade nenhuma, rasga aquela lei. Por quê? Porque está contrário ao texto constitucional. Então, além de se intrometer, né? Ir lá, se me intrometer na função legislativa e dizer que tudo aquilo que foi feito do legislativo não tem validade, a Suprema Corte americana se arvorou na condição de guardiã da Constituição norte-americana. Olha só o empoderamento do judiciário sobre o parlamento. E um segundo precedente que vai nessa linha é aproximadamente lá na metade do século XX, contemporâneo à Segunda Guerra Mundial, 1940, 1950, uma discussão que ocorreu entre o Hans Kelsen, que era um juiz da Suprema Corte austríaca, de um lado, e o Carl Schmitt, que na época, né, em pleno regime nazista, era um grande constitucionalista, respeitado constitucionalista da Alemanha, naquela época, Alemanha nazista. E houve um embate, né, entre Hans Kelsen, juiz da Suprema Corte austríaca, que depois foi perseguido pelo nazismo, acabou se refugiando nos Estados Unidos da América e tal, mas foi antes disso. Não era nem simpático ao regime nazista o Kelsen. O Kelsen defendia que esse juízo de valor, se aquela lei do parlamento era ou não constitucional, aquilo deveria ser feito por um órgão técnico, esvaziado de política. Alguém que estudasse direito, dominasse as técnicas do direito e interpretação. É um órgão técnico que tinha que dizer se a lei era ou não inconstitucional. Ou seja, se era um técnico que ia dizer que se a lei do parlamento seria ou não válida. E por isso defendia a Kelsen, na linha da postura da Suprema Corte norte-americana em 1803, que a guarda da Constituição, né, a vigilância da Constituição, a missão de manter íntegro e respeitado o texto constitucional, competia um órgão técnico, no caso seria uma Suprema Corte, né, a mais alta corte do país. Carl Schmitt, de outro lado, dizia que não, que esse controle de constitucionalidade das leis, porque era algo que feria, né, o sentimento popular, porque os representantes do povo, os deputados, fizeram uma lei, somente um outro representante do poder popular poderia dizer se aquilo
poderia invalidar aquela lei feita pelo parlamento. E alguém que tivesse essa condição majoritária, essa votação majoritária. Quem seria? O presidente, aquele que foi eleito pelo povo. No caso da Alemanha na Reis, né, no regime do Terceiro Reich, seria, no caso, o Hitler naquela época, né, que representava o executivo. Então, dizia que o Carl Schmitt, que somente, né, que o povo, que era a mais alta sustentação política dessas funções, deveria se definir isso aí dentro da política. Então, se o parlamento, os representantes do povo, prescreveram uma lei, esse juízo de constitucionalidade, se a lei é ou não constitucional, e como foram representantes do povo, só poderia ser desfeito por um outro representante do povo, que é aquele que teve, inclusive, a votação majoritária, que era o presidente da República. Então, era povo desfazendo coisas do povo. E era um juízo eminentemente político. Daí vinha a legitimidade para esse, né, para se declarar inconstitucional uma lei. E a preocupação do Carl Schmitt era justamente esse equilíbrio entre os poderes. E a justificativa dele era efetivamente uma justificativa política, né, para que não interferisse na esfera de atuação do outro. Mas acabou vingando, né, não só na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos e hoje no mundo todo. Hoje há um reconhecimento de que são as Supremas Cortes, ou seja, o judiciário, a função judicial, que efetivamente faz o controle das leis. E perceba que nesses controles das leis, o judiciário torna nulo, inválido, um ato que partiu, muitas vezes, do executivo, do poder executivo, a vontade do executivo, que vai para o legislativo discute, aprova aquilo, e aí o judiciário, que é a terceira função, o terceiro poder, vai lá e torna tudo aquilo inválido. Então, olha só o empoderamento, olha só como é forte, como é muito determinante essa função de julgar. Olha só a importância do poder judiciário dentro do contexto das estruturas dos estados modernos. E principalmente hoje, né, hoje que nós assistimos, é uma discussão muito grande, muita reclamação, quer do executivo, quer no nosso legislativo, hoje no Brasil, sobre as decisões do judiciário, as decisões principalmente do nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal. Eles chamam isso, inclusive, de ativismo judicial. Eles acusam, inclusive, o judiciário de estar se metendo em coisas políticas, coisas próprias que deveriam ser do executivo e do legislativo. Obviamente que não vamos entrar nessa discussão, e será, né, tarefa para um outro debate mais tarde sobre isso, sobre essa questão do ativismo judicial. Mas o que eu queria deixar claro para vocês nesses vídeos, nosso primeiro contato, é mostrar para vocês como é que se deu a construção dentro das estruturas do Estado moderno, ou seja, o Estado moderno sempre ser um movimento de formatação, como é que foi ganhando corpo e foi se empoderando essa função de julgar, que nós chamamos hoje de poder judiciário. E dentro dessa lógica política, dentro dessa lógica do judiciário, né, de funcionamento das estruturas do Estado, essa lógica ela tem uma moralidade. Essa lógica ela tem parte de alguns princípios éticos. E não necessariamente os princípios éticos, a moralidade ética é a mesma da pública, é a mesma dos cidadãos comuns, das pessoas comuns. Tanto que Maquiavel já dizia, né, existe uma moralidade dentro da política e uma moralidade entre nós, né, pessoas, os privados, as pessoas do povo. Então, eu queria deixar claro para vocês, fazer esse rápido percurso, né, mostrar para vocês como é que se deu a construção do Estado moderno, essa formatação do Estado, e principalmente dentro das entranhas do Estado, como é que se conformou, como se ocorreu, né, citando alguns breves assim, exemplos históricos que ajudaram na construção e se deu esse empoderamento da função de julgar. Esse empoderamento da função de julgar. A ideia agora do judiciário, né, em face dessas três funções, o judiciário é um órgão eminentemente técnico. Ele foi sendo formatado dentro da estrutura do Estado moderno para ser um órgão eminentemente técnico, que é um poder de Estado ao lado de um órgão político. Né? Por que político? Porque a vontade popular está lá pelo voto do povo, que é o executivo, e
Também o poder legislativo, né? Aquele poder de prescrever normas, que também é eminentemente político, que representa, inclusive, os vários segmentos sociais. Então, a ideia é essa. 3 poderes, 3 esferas de poder dentro do Estado moderno. Uma política executiva, outra política legislativa e uma técnica, né? Aonde não se evita a contaminação da política para que se decida dentro de normas técnicas pré-estabelecidas. Então, é dentro dessa topografia do Estado moderno, que se situa hoje o que nós chamamos de poder judiciário. Ok? Mas aí nós continuaremos, né, falando e discutindo com vocês a questão ética e da moralidade, né? Mas aí será tema para os nossos próximos vídeos. Ok? Obrigado, um abraço a todos e até a nossa próxima conversa.